Férias escolares e o que fazer com as crianças em casa e nesse frio. Apelar para as boas e velhas brincadeiras é sempre sinônimo de diversão. O programa da Prefeitura leva brinquedos para agitar as férias em bairros da cidade. Para essa pesquisadora da Unesp, a iniciativa é bem-vinda, mas os pais também precisam participar. Na entrevista do dia, a gente recebe o professor do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru, Júlio Wilson dos Santos. Ele fala sobre o 5º Seminário Ciência e Futebol, que vai ser realizado nesta semana. Está no ar o Unesp Notícias desta quarta-feira, 19 de julho. Boa noite. A gente começa esta edição falando das férias escolares. Para ajudar a gastar a energia da criançada, a Prefeitura mantém um programa que leva brinquedos para os bairros. Mas uma especialista da Unesp avisa, os pais também precisam se engajar na diversão com os filhos. Longe da escola, a criançada quer brincar, pular, escorregar e quando tem um espação desses, a diversão é garantida. Um dos passatempos da Manuela quando está em casa é assistir TV, mas a vontade de brincar fala mais alto. Você prefere estar assistindo TV lá, deitadinha no sofá, ou brincando, pulando, correndo aqui? Brincando, pulando aqui, correndo. É justamente essa a finalidade do projeto Férias Divertidas, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Até sexta, o Ginásio Azulão, no Jardim Bela Vista, oferece gratuitamente brincadeiras e atividades esportivas para crianças de 3 a 12 anos. Elas ficam em casa, elas ficam ali ociosas, porque elas querem fazer alguma coisa, e aí eles mexem numa coisa, mexem em outra, aí a mãe fica nervosa, enfim. E aí então ali esse evento, ele proporciona, né, que as crianças venham para cá, elas venham se divertir, elas venham suar um pouco, sabe? Elas venham reencontrar alguns amigos, fazer novas amizades, e os pais também, como eles vêm acompanhados, os pais acabam também se socializando, fazendo novas amizades. Além do escorregador, pula-pula e tobogã, o mais procurado pelos pequenos, os adultos também são convidados a se mexer na aula de zumba. Isso é muito bacana, porque você também tem que estar incentivando a prática, né, de um exercício físico, senão até o adulto ele acaba ficando nesse sedentarismo, né? Então o objetivo é esse, é movimentar todo mundo aqui no projeto. O Férias Divertidas é uma oportunidade de programar atividades saudáveis para as crianças, longe das telas de celular e do computador. Foi o que fez a dona Eulerina, que levou os netos de 3 e 9 anos para fazerem o que mais gostam. As crianças de férias não têm o que fazer, essa é uma coisa que eles adoram. Se eles estivessem em casa, os seus 2 netos agora, como é que a senhora faria para segurar eles em casa? Não, é difícil, né? Porque eles têm uma agilidade, eles querem brincar. Então isso daqui é tudo para as crianças. Fernando aproveitou a folga no trabalho e levou a filha de 4 anos para gastar energia e interagir com outras crianças. Ela é bem ativa, assim, ela tem que ter bastante paciência porque ela gosta de brincar, pular e se deixar ela tá aprontando em casa. O que você gosta de fazer nas férias normalmente? Eu gosto de brincar, pular e dançar. Esta professora da Unesp em Bauru, que pesquisa educação infantil e a importância das brincadeiras, aprova atividades como essas. Férias é ócio, é lazer, é brincadeira. E essas ações que são propostas para as crianças, pela realidade que eu conheço aqui de Bauru e da realidade próxima, onde eu tenho projetos, existem vários espaços que cabem no bolso de qualquer pai ou responsável por criança. Ela alerta que os pais precisam reservar um tempo para os filhos e programar atividades diferentes do que costumam fazer na escola. Mesmo que os pais trabalhem, porque muitas vezes as férias dos pais não batem, dos responsáveis não batem com as férias das crianças e dos adolescentes. Mas eles precisam, esses adultos acolhedores e responsáveis, eles devem reservar um tempo de conversa, de saber da vida do filho, da filha, de ir junto ao cinema, de ir junto à praça. Nós temos espaços lindos em Bauru. O Parque Vitória Régia mesmo, Zoológico Municipal, né, o Centro de Educação Ambiental e N outros espaços.
andar junto com o filho, fazer uma caminhada. Então, falta um pouco essa questão da imaginação e da fantasia na vida dessas crianças em férias. E isso a quem compete? Ao adulto. As atividades do projeto Férias Divertidas seguem até sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde no Ginásio Azulão. Fica na quadra 8 da Rua Marieta França, no Bela Vista. E as férias andam geladas. Hoje tivemos a temperatura mais fria do ano em Bauru, 5,6 graus. Amanhã os termômetros devem ter uma ligeira elevação, mas não o suficiente para esquentar. A quinta-feira deve ser de sol na maior parte do estado. Tem possibilidade de chuvas apenas para as regiões leste e nordeste. As temperaturas continuam baixas. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 57%. Os ventos sopram a 8 km por hora. Hoje a mínima foi de 5 graus, como dissemos, e à tarde a temperatura subiu para 20. Amanhã os termômetros devem variar entre 8 e 23 graus. Depois do intervalo, vamos conversar com o professor do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru, Júlio Wilson dos Santos, sobre o 5º Seminário Ciência e Futebol. Voltamos já já. Voltamos com uma dica para quem se interessa pelo universo. Terminam amanhã as inscrições para a 3ª semana de imersão total em astronomia. Será uma série de palestras com o professor Roberto Bocco, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. O evento vai ser realizado entre os dias 7 e 11 de agosto, com carga total de 40 horas. Também haverá observações do céu com telescópios à noite. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo endereço que você vê aí na sua tela. Durante a semana vai ser realizada também uma oficina de construção de lunetas, com um custo de R$ 150. A gente fala agora de outro evento. Nesta sexta-feira, a Unesp em Bauru realiza o 5º Seminário Ciência e Futebol. Para falar sobre a programação, recebemos o professor do Departamento de Educação Física da Unesp, Júlio Wilson dos Santos. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, ter a oportunidade de divulgar o nosso evento. E já está na 5ª edição, professor, o seminário. Qual que é o objetivo dele principal e quem que pode participar? Olha, como você disse, é a 5ª edição do nosso seminário Ciência e Futebol. Ele é direcionado para os profissionais que trabalham com futebol, e lógico também para os alunos de educação física, para os egressos de educação física, Esse ano nós temos 2 temas bastante interessantes, que são a metodologia de ensino no futebol, O pessoal que trabalha com escolinhas de futebol, que trabalha com o ensino de futebol, terão a oportunidade de ter um palestrante muito bom, que é o Alcides Scaglia, da Unicamp de Limeira. E o outro tema é a psicologia do esporte, que é um tema também bastante polêmico, a atuação do psicólogo no futebol. Então acho que vai ser um evento muito importante, muito enriquecedor para quem puder prestigiá-lo. Falando especificamente sobre os 2 temas, professor, a metodologia do ensino do futebol. Aqui no Brasil tem essa impressão que futebol é talento, que não precisa de metodologia. Isso caminha junto com a profissionalização do esporte? Existe sim uma metodologia? Esses atletas podem se aperfeiçoar? Quais serão as contribuições dessa palestra? Na verdade, esse é um tabu que se tem no Brasil, que acha que o brasileiro já nasce sabendo jogar futebol, e as coisas não são bem assim, na disciplina de futebol na universidade, a gente passa para os alunos que futebol também se aprende. Agora, aprender é uma coisa, se tornar um craque é outra coisa diferente. Então, há uma confusão com relação a esses 2 pontos, Então, você precisa ter uma metodologia de ensino, não é simplesmente colocar uma bola lá e deixar as crianças jogarem por si só. A gente pode observar que, por exemplo, países mais desenvolvidos que têm cursos, na Europa, por exemplo, houve um desenvolvimento muito grande, um aprimoramento com relação a esse tema, e houve uma evolução dos clubes e do futebol europeu como um todo, e até então a gente tinha o Brasil ou o sul-americano como os jogadores melhores. Então houve uma evolução, por quê? Através de estudos, de identificação de metodologias que melhoram a qualidade,
como ensinar, por que ensinar, que momento ensinar, né? As faixas etárias são importantes, né? Então, existem vários conteúdos e formas de se ensinar, né? Então, isso que vai ser abordado no caso, por esse palestrante. Em relação a outro tema, que é a psicologia dentro do futebol, é uma área em que o nosso país precisa avançar bastante ou os clubes já estão valorizando a presença desse profissional? Olha, a psicologia do esporte ainda, né, ela engatinha no Brasil, né? A gente tem... O futebol, na verdade, é um esporte, né, muito tradicional e ele é difícil de você introduzir novas áreas ou de se mudar muito. Então, você ter um psicólogo dentro do clube é uma situação um pouco difícil, né? Mas já houve avanços, né? A própria seleção brasileira tem, alguns clubes em São Paulo têm, mas ainda a própria psicologia, né, ela acho que tem problemas com relação a forma de atuação, porque a atuação do psicólogo dentro do contexto do clube, né, ela é bem diferente, né, da clínica ou de outras vertentes da psicologia. Então eu acho que a gente tem muito a evoluir tanto na área da educação física ou dos treinadores, né, com uma aceitação maior, quanto da própria psicologia, né, de interagir esse conhecimento de uma forma bastante integrada junto com a comissão técnica, né. Hoje no futebol a gente não dá mais para se admitir o treinador trabalhando sozinho, o preparador físico de forma isolada. Então as equipes são multidisciplinares e lógico o psicólogo, assim como o nutricionista, outros profissionais da saúde, deve fazer parte, né, dessa comissão técnica para que você tenha o melhor desempenho do atleta e da equipe. E especificamente, né, nessa mesa redonda nós vamos ter uma profissional da psicologia que está atuando nas categorias de base do Corinthians, né, a Dominique, ela é especialista em psicologia do esporte e ela vem de São Paulo para nos prestigiar. O outro professor, o outro palestrante é um professor daqui mesmo da Unesp, do curso de Educação Física aqui, o professor Rubens Venditti, que fez seu doutorado com a Psicologia do Esporte, tem pós-doutorado em Psicologia do Esporte, então ele também vai relatar procedimentos e avaliações, né? Então a ideia é tentar unir, né, a parte prática da psicologia e a parte acadêmica, né, interagindo isso para que a gente possa, né, dar um pontapé aí, pelo menos aqui em Bauru, né, na nossa região, né, estimular as pessoas a, vamos dizer assim, né, a entenderem melhor esse conhecimento, essa interação que deve haver entre o futebol e a psicologia. E o professor Júlio, ele coordena o grupo de estudos Fisiologia Aplicada ao Treinamento Esportivo. Que tipo de pesquisas vocês têm desenvolvido no momento, professor, relacionadas a esse tema? O nosso grupo, né, o FITS, ele desenvolve pesquisas basicamente com treinamento esportivo e muito voltado para o futebol, né? Eu, enquanto professor de futebol da universidade, né, eu tenho experiência profissional, né, eu trabalhei profissionalmente antes de entrar na universidade com futebol. Então, foi como preparador físico, exatamente, né? Eu fui preparador físico por 6 anos, né? E depois eu fui fazer a pós-graduação, mestrado e doutorado. E né, posteriormente entrando aqui na Unesp, né, eu desenvolvo trabalhos, né, além da disciplina que eu ministro de futebol. Essa tem uma disciplina que é optativa, que estudos avançados em futebol, na qual os alunos, inclusive, ajudam a organizar esse seminário, juntamente com um projeto de extensão com crianças que a gente tem também. Os monitores trabalham junto, né, na organização desse seminário. E as pesquisas, elas são direcionadas mais para áreas de treinamento, né? O nome já diz, é Fisiologia Aplicada ao Treinamento. Então, é a quantificação de carga. Nós procuramos entender como que é o treinamento, até que ponto o treinamento exige do atleta, como você controla a carga de treino, como que ele responde aos estímulos, por exemplo, aos treinamentos técnicos, táticos, né? Isso tanto no futebol quanto no futsal. Atualmente, né, nós fazemos um acompanhamento da preparação do futsal de Bauru, que é da equipe da FIB, né? Nós estamos monitorando esse treinamento, fazendo as avaliações deles. O ano passado nós começamos em dezembro e continuamos no Campeonato Paulista com o Noroeste também, fazendo avaliação e fazendo o monitoramento e dando um respaldo para os treinadores, né? Para eles terem uma orientação de como conduzir o treinamento com relação à carga do treino, ou seja, quantificar a carga, né? Porque a parte técnica e tática, isso é com o treinador.
Tá certo, professor. Muito obrigada por sua participação. Então, quem quiser acompanhar o seminário na sexta-feira, voltando ao evento, ele começa às 7 da noite. Isso, dia 21 agora, sexta-feira, às 19 horas. As inscrições podem ser feitas no local. Na hora mesmo. Os alunos da Unesp, né, ele será cobrado R$10 e para os demais são R$20. Ou, se quiser fazer uma pré-reserva, podem enviar um e-mail, futebol@fc.unesp.br, com o nome completo e o telefone celular para contato, e fazendo essa pré-inscrição e o pagamento no momento do evento. Tá certo, professor. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Até. E antes de encerrar, uma dica para quem gosta de música latino-americana. Já às 9 da noite, a banda uruguaia 4 Pesos de Propina sobe ao palco da Praça de Convivência do Sesc Bauru. O grupo mescla estilos como ska, reggae e música mestiça uruguaia. O show em Bauru tem entrada gratuita. E a gente se despede então com um trechinho da música Mi Revolución. Uma ótima noite para você. Tchau! Hoy me doy el perdón si me lastima el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro.